Hoje eu vou te ensinar a fazer um modelinho de lancheira que é assim, ó. Ela parece ser um quadradinho, mas na verdade não é quadrada, tá? Ela é só 1 centímetro mais alta aqui. E a modelagem dela vai estar disponível para comprar em 2 tamanhos. Tem esse aqui que é 5 centímetrozinhos menor do que esse outro tamanho. E eu vou ensinar você a montar nesse vídeo. Por dentro ela é dessa forma, ó. Forradinha, e aí eu vou falar sobre os materiais e ela tem esse bolsinho de tela, tá? Totalmente impermeável e bastante bacana para usar aí no dia a dia. Além dessa alça de mão que ela tem aqui em cima, ela também tem o suportezinho para você colocar uma alcinha transversal. E aí, vem comigo? Bom, gente, começar aqui como sempre mostrando os materiais. Hoje eu já vou montar uma versão em tecido e uma versão em material sintético, porque eu sei que depois vocês vão perguntar, dá pra fazer no sintético? Aí eu vou falar que dá e vocês vão perguntar se tem foto e eu vou falar que não. Então, pra evitar, eu já vou montar uma no sintético. E aí, esse molde ele tem 2 tamanhos, como eu já falei pra você. Não precisa comprar o molde se você sabe modelar, tá, gente? Eu sei que é um molde simples. Esse molde que eu tô vendendo é pra me ajudar a gravar novos vídeos, né? Porque não deixa de ser uma fonte de renda, porque eu não ganho pra gravar vídeo. E também tem pessoas que não sabem modelar modelagem simples, então vai ajudar essas pessoas. Mas se você quiser só pegar as dicas de montagem do vídeo e fazer a sua, chuchu, beleza, tá bem legal, me marca que eu vou ficar feliz de ver, mesmo que você não tenha comprado a modelagem, tá? E aí eu já cortei uma na modelagem menor, só que eu não vou ir montando simultaneamente, porque essa aqui eu vou precisar montar com linha bege. Então no final eu trago ela pra montar, pra mostrar pra vocês, mas a montagem é idêntica, só a medida do encaixe das alças que é diferente, mas isso vai estar lá no molde também, tá? Então eu vou separar aqui. O que eu tô usando hoje de material? Eu tô usando pra de tecido um tricoline que eu estruturei na manta R1. É suficiente manta R1 porque já tem o material térmico e já tem o plástico de dentro que vai dar estrutura. Só passei ferro, estabilizei e passei uma costura de segurança em todas as peças, tá? Que tem tricoline. Aqui de material sintético, eu tô usando esse material aqui que eu não sei o nome, mas é um material que é similar a um plástico, ele tem 0,8 e ele tem o fundinho aqui de malha, tá? Então qualquer material 0,8 que você fizer, ele vai ficar com a mesma estrutura dessa minha. E aí não estou usando estrutura nenhuma nele, porque ele já tem 0,8, já é suficiente. Como material térmico, tô usando a espuma pack, que é o material que eu já uso de costume, mas você pode usar o Etaflon tranquilamente que vai dar certo. Eu gosto de usar a espuma pack de 5 milímetros. Geralmente o Etaflon que eu tô acostumada a ver o pessoal usar é o de 0,3. Tem espuma pack de 0,3 também, mas eu acho ela muito fina, eu gosto mais da estrutura dessa. Mas pode usar a que você tá acostumada, não tem problema. Vai dar certo também, só vai ficar com um pouquinho menos de estrutura, mas vai dar super certo. E como material de forro para essa espuma, porque eu cortei essa espuma menor, porque tem um molde, tá? Para os espelhos da espuma menor, para você cortar menor para dar certo. Eu tô usando esse material aqui. Esse material aqui, já falei lá no meu Instagram, é lona pra toldo. Eu não vou falar novamente como eu cheguei, né, na construção de esse ser o meu material preferido, mas no lugar dessa lona pra toldo, você pode usar bagum, você pode usar napinha, você pode usar aquele nylon emborrachado, fique à vontade. É importante que seja um material térmico e de fácil limpeza para colocar do lado de dentro, mas você pode usar um material que você já tá acostumado a usar. Eu gosto dela porque além de ser 100% impermeável e super durável, porque o toldo é projetado para ficar no tempo, é um material que já confere estrutura porque ele é um pouquinho mais grossinho, né, do que aquele nylon emborrachado que o pessoal tá acostumado a usar. Falando rapidinho dos moldes, gente, é bastante intuitivo, mas vou mostrar. São 4 moldes que você vai receber, tá? E aí, as medidas que são retas, elas estão descritas para você não ter que ficar imprimindo, porque você vai precisar passar para um papel mais grosso e aí você já economiza uma impressão. Então, são 4 moldes, tá? O corpo, né, ou espelho do tamanho M com a medida da espuma pack ou Etaflon e o corpo ou espelho do tamanho P também com o molde da medida do Etaflon ou da espuma pack. Eu imprimi aqui e o meu ele ficou um pouco escuro porque ele é um scanner desses meus moldes aqui. Vocês estão vendo que eu até colei, né, ele depois. Então vai vir assim, os 2 moldes maiores, eles têm parte A e B que você cola uma na outra e aí o sentido que tá escrito já é o sentido
correto que fica em pé. E esse molde menor, eles estão numa folha só para impressão, tá? Aí é só juntar parte A e B do corpo do tamanho M e os outros usar normalmente, e as partes retas você já desenha aí no seu papel mais grosso e já fica com a modelagem. Sobre o corte, cortei tudo como tá no molde, a espuma pack exatamente no tamanho do molde. Ainda não cortei as partes de dentro porque eu gosto de cortar enquanto eu tô montando, mas se você cortar na medida que eu deixei no molde vai dar certo também. Os tecidos e material sintético exatamente do tamanho do molde, só o plástico que eu corto sempre um pouco maior. Quanto maior? 1/2 centímetro para cada lado, 1 centímetro para cada lado, ó. Porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar dessa maneira. Mas se você cortar do tamanho do molde, vai dar certo também. O único plástico que eu não corto maior é o plástico dessa parte de baixo do fole, que é a parte menor. Esse precisa ser exato, porque é o que proporciona o encaixe. Agora a gente vai começar colocando a espuma pack. A espuma pack, gente, vocês vão perceber que ela é um pouco menor aqui do que o molde dos espelhos, para poder dar essa margem de costura e ela não te atrapalhar, você não costurar por cima dela. Eu vou passar aqui uma cola de contato desse lado e desse lado e vou colar a espuma pack, sem segredo. E aí depois a gente posiciona o plástico. Aqui, gente, fiz a colagem, ó, e não tem segredo. Só colei centralizado com cola de contato, mas você pode usar a cola que você tá acostumado. Agora a gente vai fazer o quê, ó? Eu vou posicionar o meu plástico com direito para baixo e aí vou colocar esse meu tecido e também o sintético e vou passar uma costura de segurança a toda a volta para deixar preso e depois vou refilar as beiradinhas e dessa forma os espelhos vão estar quase prontos, vai faltar só o vivo. Essa parte aqui não tem segredo, era só mesmo para mostrar como que eu faço a estrutura dos espelhos. E aí por isso que eu corto um pouco maior, porque como a espuma ela tem esse relevozinho, né, de 5 milímetros, eu acho que o material ele se acomoda melhor se ele tiver um pouco maior. Ó, gente, só para mostrar como fica, ó. Aí eles já ficam bem estruturados por conta do material térmico e também por causa do plástico. E aí eu vou montar um bolso de telinha na parte da frente. Esse bolso de tela, ele não tem a medida lá, né, no molde. Por quê? Porque eu sempre corto ele um pouquinho maior, né? Deixa eu pegar a parte aqui onde eu já coloquei a etiqueta, já marquei os meios, que eu sei que é a minha frente. Eu corto um pouco maior, porque essa tela, ela escorrega. E aí eu geralmente costuro ele aqui assim, ó, 5 centímetros para baixo da margem. Então eu corto ele um pouco maior, aí eu posiciono ele aqui, ó, e venho prendendo com grampo, né? Pra ele ficar no tamanho certo, ficar retinho. Você também pode marcar com uma caneta aqui na beirinha, onde começa, onde termina. E aí eu levo na máquina e passo também uma costura de segurança e depois eu refilo. Eu acho que assim é mais seguro pra trabalhar com essa tela, porque ela dá uma dançada ali na máquina. Aí eu vou fazendo as duas e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês também. Ó, e aí ficou dessa forma aqui, ó. Vendo? Passei uma costura de segurança e depois refilei a beiradinha. Agora nós vamos guardar os espelhos, que nós só vamos mexer com ele na hora da montagem final. Agora nós vamos começar a montar a parte das alças, tá? Primeira coisa que eu montei são essas alcinhas de cima. Eu cortei 2 pedaços com 25 centímetros de alça e montei dessa maneira aí, bem básica, tá? Não tem segredo, dobrei e passei uma costura. Na verdade, essas minhas ficaram um pouco mais curtas porque eu tinha uns retalhinhos de alça, então eles tinham uns 20, 22 centímetros, mas corta com 25 que vai ficar melhor o tamanho na sua peça, tá? E aí, eu uso quadro porque nessa parte eu acho melhor ficar reta e esses quadros têm 30 milímetros. Eu cortei também 2 tiras de alça com 35 centímetros. Aqui eu tenho 4 porque estou montando 2 lancheiras. Então, 2 tiras de alça com 35 centímetros que nós vamos posicionar da forma que eu vou mostrar agora no fole, para a gente poder começar a montagem e a costura delas. Eu vou pegar aqui o meu fole, aquela parte maior, e aí eu vou pensar o quê? Aqui vai o meu zíper, tá? Desse lado, porque a minha estampa tem direção. Então, eu vou virar pra cá. Aqui vai o meu zíper. Então, aqui em toda a extensão, eu vou fazer uma marcação que vai distar ali da beiradinha 6 centímetros. Deixa eu pegar um giz aqui. Pronto. Então, ó. Daqui da beirada até aqui, e aqui vai o zíper, tá? Daqui até aqui, eu vou marcar 6 centímetros. Toda a extensão.
Marquei, gente. Agora eu vou fazer a segunda marcação, ó. Dessa beirada até aqui, eu vou marcar 20 centímetros e vou fazer igual do lado de cá. Certo? Eu vou marcar o centro aqui, ó. Marquei o centro. Do centro pra cá eu vou marcar 8 centímetros e do centro pra cá 8 centímetros. Ficou dessa forma, tá? Então, daqui até aqui 20, daqui até aqui 6 em toda a extensão, lembrando que o zíper tá aqui. Aí aqui é o centro da peça, daqui até aqui 8, daqui até aqui 8. E como que eu faço essa montagem, ó? Eu vou pegar primeiro o pedacinho de 35 centímetros. Esse pedaço de 35 centímetros eu vou posicionar pra cá, da marcação de 6. Então, aqui tem 6. E eu vou fazer uma costura vindo e voltando até esse 20 centímetros. Nesse 20 centímetros eu vou parar e vou voltar pra mostrar pra vocês. Ó, gente, ficou dessa forma, tá vendo? Aqui é a primeira marcação dos 20 centímetros e aí eu fiz uma costura de fora a fora. Dos dois lados. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma argolinha D. Eu vou encaixar aqui, ó, nessa parte. E esse restante de alça que sobrou aqui, eu vou dobrar até aqui onde vem a argolinha D. E aí vocês vão perceber, ó, que ela vai quase encontrar na marcação, mas vai ficar sobrando 1 centímetro. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar essa minha alcinha aqui também. Por quê? Porque aí aqui eu sei, ó, eu vou fazer um quadrado de costura aqui, pegando do começo da argola D e vindo até aqui nessa linha pra terminar. Ah, coloquei nas duas e aí ficou assim, ó, tá vendo? A costura até a primeira marcação de 20 centímetros, depois a costura até a segunda marcação, que faz um quadradinho, e aí a alcinha aqui no meio. Aí lembra que eu falei? Se você colocar uns 2 centímetrozinhos de alça a mais, eu acho que vai ficar melhor. Aqui ainda dá pra segurar, tranquilo, não atrapalha, mas eu acho que uns 2 centímetrozinhos vai dar uma folguinha melhor. Agora nós vamos colocar o zíper para poder começar a montar o fole. Aqui eu vim mostrar para vocês a peça do tamanho menor. E aí, a primeira marcaçãozinha aqui é 6 centímetros normal, que nem a gente fez na outra de tamanho médio, porque a largura é igual. Só que essa marcação aqui, ela tem 17 centímetros ao invés de ter 20, tá? Aí essa aqui é a mesma coisa, a gente vai marcar o meio e do meio a gente marca dos dois lados aí, 8 pra cá, 8 pra lá. Então, vai ficar igual. E aí, ao invés de você cortar um pedaço de alça com 35 centímetros, você corta ele apenas com 30 centímetros. Então, vamos costurar esse zíper, tá, pessoal? Lembra que eu falei que esse é o lado que vai o zíper? Cortei o zíper um pouco maior do que o meu fole. E aí, eu vou colocar ele aqui, ó, direito com direito na extremidade que eu separei para ser o lado do zíper. E vou passar um pé de máquina. Eu não uso pé de zíper, tá? Eu uso pé de máquina mesmo. Vou costurar de fora a fora. Costurei o meu zíper. Agora eu vou pegar aquele meu forro que eu cortei um pouco maior, tá? Vou colocar ele aqui, ó, por baixo. Vou posicionar direito com direito aqui por cima. E aí eu vou passar outra costura por cima dessa costura que eu já fiz primeiro pra prender, tá? Vocês estão vendo aqui que ele tá maior. Costurei, agora eu vou fazer o quê? Vou virar e vou rebater. Então, vou virar aqui minha peça, vou assentar ela bem, vou puxar bem esse plástico aqui de baixo. E aqui, gente, eu não vou rebater essa parte de baixo aqui ainda, fazendo costura de segurança para prender, porque depois eu tenho que colocar ainda o material térmico dentro. Eu vou fazer só o pesponto para prender o zíper aqui. Então, vou puxar bem e vou fazer um pesponto de acabamento aqui bem retinho, bem bonito. Aqui, se você quiser, você pode passar uma costura de segurança, mas nessa parte daqui não. Então aqui eu já vou passar pra já ficar mais estável.
E aí eu vou levar lá pra mesa pra mostrar pra vocês como que a gente faz aí a colocação do material térmico aqui dentro. Então, gente, vai ter um corte nesse vídeo, vocês vão perceber. E aí eu vou ser bem honesta pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu montei essa lancheira 2 vezes. E aí, fiz o teste do tamanho, 2 lancheiras saíram perfeitas, vendi, beleza. No dia que eu fui montar a aula, o molde não batia. Faltou, assim, coisa de 1 centímetro no fole. Aí eu terminei, gravei a aula, e aí falei assim, eu vou testar mais 2 vezes, porque se eu for vender uma modelagem, eu preciso vender a modelagem batendo exato, senão não vai dar pra pessoa montar. E aí eu tô fazendo esse corte aqui no meio, por quê? Porque eu percebi que quando eu gravei o vídeo, eu fiz uma coisa diferente do que eu faço geralmente. Então agora eu tô colocando essa parte da última lancheira que eu tô montando mais uma vez pra fazer mais um teste, pra vocês verem isso. E aí, o que é essa última parte, essa parte que eu fiz diferente que eu quero mostrar pra vocês? Quando vocês forem montar o fole, costurar, vocês vão costurar ele sem a estrutura. Por quê? Até dá pra desvirar e costurar o fole com a estrutura dentro, o etaflon dentro, mas dá muito trabalho. Então a gente vai colocar esse etaflon depois, tá? Eu vou pegar aqui a minha parte menor do meu fole, esse meu fole que já tá montado com alça e tudo mais, e eu vou colocar essa minha parte do fole aqui, ó. Vocês vão ver que ela bate certinho, tá? Se der alguma diferença, é por causa de margem de costura. E aí é só você refilar. Se der diferença, é coisa de meio centímetro que não vai atrapalhar em nada. E aí eu vou lá na máquina, eu vou passar uma costura aqui distando 1 centímetro. Então essa margem de costura aqui, ela é uma margem de 1 centímetro. Então vou lá e vou fazer uma margem de costura de 1 centímetro aqui. Ó, pronto. Passei aqui um pé de máquina, mas na verdade não é um pé de máquina, uma costura distando 1 centímetro, tá? Pra fazer a união. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, eu vou trazer ele pra cá e vou passar mais uma costura distando 1 centímetro aqui. Olha, eu costurei o outro lado aqui, ó, com uma margem de costura de 1 centímetro. E agora, gente, é o que eu tinha gravado errado e é o que eu entendi que também fez diferença na hora do molde. A gente vai colocar a estrutura aqui, que é o material térmico também, que é o etaflon ou a espuma pack, só depois que a gente terminar de fechar o fole. Por quê? Senão fica muito grosso para você desvirar, você não consegue costurar direito. E, além disso, quando nós costuramos essa parte aqui já com a estrutura dentro, fica grosso, a gente acaba dando uma errada na margem de costura e eu tenho quase certeza que foi ali que eu perdi um pouquinho do meu molde, porque agora bateu certinho, tá? Então nós vamos fazer o quê, ó? Eu vou passar aqui, colocar aqui direito com direito esse lado e vou passar uma costura bem em cima de onde eu passei essa aqui, com a margem de costura de 1 centímetro. Ó, costurei. Agora, ó, como tá fino e não tem estrutura, eu vou dobrar, né, enrolar isso aqui pra cá, vou achatar, vou trazer essa parte pra cá e vou fechar aqui, ó, com tranquilidade, certo? Desse jeito, ó, encontrou aqui, vou vir, vou passar uma costura, eu consigo até empurrar ele pra cá, ó, pra que essa parte ficar achatada, tá vendo? E eu fazer a costura com tranquilidade. Agora vocês imaginam se a gente tivesse uma paca ou taflon aqui, não ia dar certo. Vou passar a costura e volto. Ó, costuradinho, bonitinho. Agora é só puxar, ó. Você puxa ele pra fora, tá vendo como sai com facilidade? E aí só toma cuidado na hora de puxar o final, porque como o material de dentro que a gente tá usando é plástico, não sei o que você tá usando aí, mas provavelmente bagum, também é um material sensível. E aí você puxa devagar pra não ter perigo de você estragar esse material, rasgar a costura, porque plástico pra rasgar a costura é fácil, ó. Abriu, tá vendo? E aqui a gente já tá com o nosso fole prontinho. Se você quiser rebater aqui pra fazer um acabamentozinho aqui, você pode, tá? Eu não vou rebater, vou deixar desse jeito aqui. Aí agora nós vamos encaixar o material, que é estrutura e térmico, e passar uma costura de segurança. Aqui, gente, olha só, eu tô com um pedaço de espuma pack que tá medida lá no molde, que é o que a gente vai encaixar aqui agora. São 2, né? Porque é um pro fole total e um pra essa parte. E aqui é muito simples, né? Esse que é o da partezinha menor, nós vamos encaixar aqui, né? Pra deixar ele centralizado. Eu não passo cola nessa parte, porque ele já vai ficar centralizado. A costura de segurança que a gente vai fazer aqui já deixa ele preso lá dentro, tá? Então, prendi aqui, e esse aqui nós vamos prender aqui nessa parte. E aí, como tá um pouco maior, vai facilitar também a sua costura de segurança no plástico, caso ele dê uma recuada, por conta do volume que vai ficar, né? Porque, querendo ou não, esse material, ele é grosso, e aí ele faz um volume. Então, eu tô encaixando ele aqui, ó, mostrar pra vocês.
enrosca ele, encaixa ele até o final, ó, tá vendo? Até lá onde vai a costura e vai sobrar, ó, um tanto bom aqui, ó, vocês estão vendo ainda? E aí nós vamos levar na máquina e vamos passar uma costura de segurança prendendo esse material aqui dentro, nessa parte aqui do tecido. E depois é só a gente refilar o que sobrar do plástico. Ó, gente, ficou dessa forma, tá vendo? Costura de segurança toda a volta, prendendo o material. Aqui, nessa beiradinha aqui também. Agora é só refilar esse plástico aqui pra ele ficar com o tamanho correto do molde. E aí a gente vai clipar essa parte aqui na peça e já vai fazer o fechamento, que é simples, né? Que é procedimento básico de costura. Ó. Pronto, tá pronta pra ser clipada. Agora eu vou clipar, tá? Essa parte que tem o bolso vai na parte que tem o zíper, porque seria a frente da nossa lancheira. Eu gosto de ir clipando. Clipo de um lado, clipo do outro, porque assim eu distribuo bem o material a toda volta e eu evito que a peça fique torta na hora da montagem. E aqui, ó, quando chegar ao final, vocês vão perceber que o molde ele bate direitinho, sem ficar muito apertado, mas também sem ter folga. E essa parte aqui da costura, eu fecho com o pé de vivo, porque é o modo que eu acho mais confortável, tá? Porque acompanha aí a margem de costura, mas você pode fechar com o pé da sua preferência, que você já tá acostumado a trabalhar com vivo, ó. Fechou, ficou assim. Agora eu vou passar a costurinha toda a volta e o outro lado vou fazer a mesma coisa e depois a gente só vai passar um viés. E aí a peça já tá pronta. Aí, gente, fiz o fechamento de uma e a outra eu já até coloquei o viés pra vocês verem como fica, tá? Uma consideração que eu queria fazer. Eu achei que ficou muito grosso isso aqui de sintético, muito grosso. Pra desvirar agora vai ser um parto mesmo com secador. Então, se você for considerar montar com sintético, já fica ciente que vai ficar muito grosso, tá? Eu acho que no sintético aquele nylon emborrachado vai ficar melhor, porque a lona de todo já é grossa, mas o sintético ficou muito, muito firme. No tecido fica show de bola, porque o tecido ele é maleável, a manta R2 ela é fofinha, então ficou legal, que a estrutura que faltava a lona de todo deu, mas no sintético eu achei que ficou exagerado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou montar aquela bejinha pra poder fazer a parte do encaixe das alças e colocar no meio do vídeo, e depois eu vou desvirar tudo e eu já volto com todas prontas. Então, gente, as lancheiras ficaram assim, ó. Essa aqui é aquela preta que nós montamos junto em sintético, que eu falei pra vocês que ficou muito estruturada, ó, por dentro, bem acabadinha. Essa aqui é a nossa de capivara, mesmo acabamentozinho da pretinha. E a menorzinha, eu vou colocar aqui pra vocês verem a diferença de tamanho, ó. É pouca coisa, é só uns 5 centímetrozinhos na altura, mas às vezes alguém gosta dela um pouco mais baixinha, né? E aí você tem duas opções de tamanho pra oferecer. E ela fica assim, ó, por dentro. Só coloquei os detalhezinhos embaixo. E aí eu fiz também, para as três, né, a alça transversal com 1,50 m regulável, que é só você encaixar aqui para uso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida é só me chamar e o link para comprar a modelagem tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Grande beijo e até a próxima!